a segunda vez para senador, quando começou esse homem, na época do senador Biondi, que lançaram ele, que tinha aquela música, onde o Mauro vai, eu vou atrás. Aí a minha família correu. E ele tem prestado, essa última vez que eu andei lá em Brasília, ele nos recebeu muito bem, com a minha colega ali do sindicato, e com eles tudo. Sempre eu tive ao lado do Mauro Brandão, creio que ele vai endossar muito para os aposentados e pensionistas, viu? E essa PEC, analisando, não tem nada demais. Fizeram foi tirar dinheiro nosso, sem necessidade. Esse dinheiro que tiraram, se estivesse circulando no mercado, no comércio, não retornava em forma de imposto, não ia para o governo novamente, não havia necessidade. É uma coisa tão pequena. Eu fiz, é porque eu não tenho uns cálculos aqui, eu fiz uns cálculos sobre a PEC, sobre a Previdência, principalmente na minha classe fazendária. Que a minha classe fazendária são 4 grupos. O grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. Cada grupo tem 5 classes. Eu peguei de cada classe, peguei quem pagava o imposto de renda. E coloquei, viu, os que não pagam imposto de renda, por causa da doença incapacitante. Você sabe dessa doença, que é federal, só atinge. Nós do Estado, nós entramos com a liminar para diminuir 1/3. E o imposto de renda é o que nós fazemos mais na nossa associação, viu? Nós tiramos o imposto de renda, tanto das pensionistas, que estão com a doença incapacitante, como os aposentados. E o governo torna-se perdendo. Se ele desse a isenção, viu, quando o nego se aposentasse, tanto do imposto de renda como da Previdência, o governo ainda tinha lucro. Viu? Ainda tinha lucro. E é o que chega lá na associação, quase todo dia, quase todo mês, tem mês que eu tiro de 20. Viu? Leva para o médico, leva todos os exames feitos, tudo atestado médico da doença, se é coração, se é pulmão, se é a próstata, tudo, esse negócio. Aí dou entrada na fazenda, retira, dentro do período do exercício, o cara recebe aquele dinheiro todinho. E se a doença for confirmada pelo perito da CEPLAN, que hoje pertence à CEPLAN, viu? A Receita Federal manda para o contador retificar, hein? Se ele já tinha essa doença há 5 anos atrás ou mais, porque só pode receber até 5 anos. Daí ele recebe só o dia aquele dinheiro de volta. O governo dessa isenção não precisava desembolsar esse dinheiro, não. Esse dinheiro já servia para a educação, para a saúde, para outras coisas. Viu? É por isso, nós temos pedido a vocês, deputados, vocês todos, que cooperem. Vamos tirar essa contribuição dos aposentados, das pensionistas. Elas merecem. Viu? Tem pensionista aí ganhando pouco. Viu? Eu conheço, passa muitos na minha mão. Eu sou presidente da Associação dos Aposentados, viu? Me orgulho muito de fazer esse trabalho. Eu não ganho nada, não, viu? Mas eu presto atenção, vou no IPEC, vou com a viúva, vou com outra, até eu consigo tirar essa contribuição. Falo com o médico, explica para o médico, tudo, para ele consertar o atestado, fazer disso, tudo, em benefício do povo. E com essa retirada, é uma coisa melhor. O governo não vai perder, não, viu? O aumento que dá para o funcionário público é pouco, é proporcional diretamente às contribuições que nós pagamos, os impostos. Se aumenta o ordenado, nós vamos pagar mais imposto, de renda e tudo. Tudo isso é uma coisa, comparando, se torna a mesma coisa. O governo vive enganando, embelezando nós, o negócio de aumento, viu? O governo diz assim, ô, depositei tanto da devolução da restituição do imposto de renda.
assim como fosse dele. Se ele tirou do funcionário, depositou, não, ele está depositando, não quer do funcionário. Viu? E essas coisas todas que eu falo, sem defender o funcionário público. Viu? Nós precisamos do funcionário público, principalmente todas as classes, beneficiam o povo, a educação, a saúde, a Secretaria da Fazenda. Eu comecei a trabalhar na Fazenda muito jovem, conheço o Ceará todo, andei de caminhonete aí no Ceará todinho, no tempo da carroçal. Hoje, o Ceará está todo asfaltado, está tudo bem, devido ao quê? O nosso trabalho de luta, enfrentando. Hoje eu não tinha mais coragem de sair numa caminhonete enfrentando aí os trambiqueiros, os sonegadores. Por quê? Porque está cheio de malandro aí atrás de assassinar qualquer pessoa. O risco muito grande, o risco de vida. E por isso eu peço que olha para a PEC 555. Olha com carinho. Vamos olhar para isso. Vamos fazer bem o povo. Esse dinheiro vai retornar tudo para o cofre do Estado. Agora, o governo tem a obrigação de saber empregar esse dinheiro. Na educação, na saúde, porque nós não temos educação nesse país. Viu? E nem saúde. E parabéns para todos. Eu fico muito agradecido com a presença dos pessoal de Brasília, com a presença de todos os colegas aposentados e pensionistas. E muito obrigado, doutora Eu que agradeço, Clóvis, pela clareza das informações. Você tem nos prestado um grande favor, graças a Deus, a nossa classe. É nossa obrigação, como parlamentar, né, ter consonância com a sociedade. Então, eu agradeço também e a lucidez aí do seu discurso. E eu queria chamar agora o nosso doutor Marcelo Lettieri, professor da Universidade Federal e auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Primeiramente, boa tarde a todos os servidores públicos que estão aqui nessa casa. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a deputada Eliana Novaes, né, que tem sido aí uma aliada, uma lutadora. Pelo menos há pelo menos 2 anos, nós viemos aqui nessa casa, já fizemos pelo menos 4 audiências públicas tratando da defesa do serviço público. E isso tem sido uma luta de todos, uma luta diuturna. Então, eu cumprimento a deputada, parabenizo e, em nome dela, cumprimento a todos da mesa. Essa é uma luta de todos. O deputado Mauro Benevides fez questão de ressaltar no discurso do colega Edson, né, quantas vezes ele repetiu a palavra Constituição, Constituição e Constituição. Eu quero partir daí para a gente fazer uma pequena discussão para entender por que será que o governo não nos atende e não quer aprovar a PEC 555, já que ficou muito claro que os argumentos da solidariedade são falsos, porque a solidariedade é entre gerações. O custo fiscal é insignificante, está muito claro. Déficit, a gente não precisa nem falar, há muito tempo as entidades que estão nessa mesa já desmontaram esse discurso do déficit. Privilégio ou direito? Mas se todos os argumentos são falsos, por que será que o governo, às vezes alimentado por uma mídia que só ouve um lado, o lado do mercado, não atende a uma demanda que resgata não só a justiça, e também não é só uma demanda dos aposentados e dos pensionistas, mas é de toda a sociedade, porque o que a gente visa aqui é o fortalecimento do serviço público. E a sociedade brasileira foi às ruas agora, em junho, numa manifestação muito bonita, e em resumo, embora fossem muitos pedidos, o que a sociedade está pedindo é mais Estado. Mas não é mais Estado para poucos, é mais Estado para todos. E é mais Estado e mais serviços públicos. E nós só teremos bons serviços públicos se tivermos servidores públicos valorizados. Então, o contexto da discussão da PEC 555, a gente não pode limitar apenas a questão de, vamos resgatar uma injustiça, que esse é um dos argumentos fortes. Foi, sim, uma grande injustiça. Mas, na verdade, está inserido dentro de um modelo, de um contexto em que não há interesse em discutir o que é uma previdência pública forte para todos, não só para os servidores públicos, para todos. Por isso que a gente está aí com a discussão do fator previdenciário também. E eles
relutam em aprovar a PEC 555, porque sabe que permite a aprovação da PEC 555, não só resgata essa injustiça cometida, mas permite a gente discutir que modelo de previdência social nós inserimos na nossa Constituição de 88. Um modelo fundado num estado de bem-estar social, modelo europeu, criado por conta da grande insegurança que existiu no entre guerras, e a gente precisava garantir a segurança, a saúde, garantias de segurança jurídica e segurança na velhice, e trouxemos para dentro da nossa Constituição de 88 o conceito de seguridade social. Várias pessoas que estão aqui nessa mesa participaram da construção, trabalhando junto à Constituinte para garantir esse modelo de Estado de bem-estar social. E ele começou a ser desmontado lá com a emenda 20, com a emenda constitucional 20, quando no primeiro ataque, na primeira quebra do Pacto de Solidariedade, previu que as contribuições dos servidores públicos iriam para um fundo de capitalização, que também nunca foi criado, a gente nunca viu a contrapartida da União. Depois veio o segundo grande ataque a esse modelo de Estado de bem-estar social, com a aprovação da emenda constitucional 41. Diante de um modelo de Estado de bem-estar que era forte, a onda neoliberal primeiro convenceu as gerações mais novas de que os aposentados eram pesos. Nós lembramos disso aí. E foi aprovada a contribuição sobre os inativos com esse discurso. Vocês também precisam contribuir um pouco, porque a nossa previdência é deficitária, então vamos ser solidários. E é falso esse argumento. E veio o primeiro golpe na previdência do servidor público. E agora, mais recentemente, apesar da grande luta que fizemos dessa casa, com servidores que eu estou vendo aqui, que sempre estiveram aqui lutando, aprovaram o FUNPRESP, que é o segundo golpe no modelo de previdência pública que nós tínhamos. E nós estamos indo, no pior momento, na direção contrária do mundo. O mundo desenvolvido está rediscutindo o seu modelo de previdência. A crise de 2008 quebrou a maioria dos fundos de previdência. E quais foram os estados, qual foi a sociedade, quais foram os países que tiveram menores impactos da crise de 2008? Na Europa foi a Alemanha e França, que tem um modelo de previdência baseado no pacto entre gerações, um modelo de previdência criado na Alemanha de Bismarck e que tem sido o modelo mais sustentável. Então, a discussão da PEC 555 tem que ser levada para essa discussão mais ampla. O governo não tem interesse, o mercado não tem interesse em fazer essa discussão ou deixar passar a aprovação da PEC 555, porque ele sabe que a gente agora passa a ter um grande argumento para reconstruir uma previdência pública fundada, sim, na solidariedade entre gerações. E termos a coragem de discutir tudo que está relacionado à previdência, mas, principalmente, defender um Estado forte para todos, defender um serviço público de qualidade, porque quando o povo vai para as ruas e pede educação e pede saúde, ele está pedindo mais serviços públicos, e não existe serviços públicos sem servidores públicos. E a PEC 555 resgata a integralidade dos recursos na aposentadoria. Embora a gente tenha garantido a integralidade, a criação da contribuição previdenciária, na verdade, retirou essa integralidade. E esses são os argumentos que a gente precisa colocar. E a gente precisa, aí, já para encerrar, pressionar, sim, o Parlamento, porque o Parlamento não pode ser apenas correia de transmissão do Executivo. A questão da independência é fundamental. E isso é que está trazendo a chamada crise de representatividade, que a sociedade vai nas ruas e diz: eu não acredito na política. E isso é temerário. Nós temos que fazer política todo dia, porque se não fizermos, outros farão. Portanto, colegas, e aqui são todos colegas, servidores públicos, deputados, eu acho que está mais do que na hora de a gente fazer um grande pacto social novamente nesse país. Um pacto de resgate do serviço público. E isso passa pela aprovação da PEC 555, que eu acredito que vai ser aprovada muito em breve. Muito obrigado. Obrigada, Marcelo. E a gente fica pensando que está sonhando, né? Quando faz uma conclamação,
né, do Pacto dos Servidores Públicos. Eu acho que a gente tem amadurecimento, sim, a sociedade já tem amadurecimento, sim, para celebrar esse pacto. Eu acho que é a hora, né, chegada a hora, né, e aí o nosso papel aqui, deputado Chico Lopes, você está com uma missão grande aqui. A ausência, eu queria justificar a ausência dos deputados, que concomitantemente a essa audiência, tem a audiência, uma sessão solene do Dia do Fazendário, e está acontecendo paralelamente, e o Dedé Teixeira teve que se ausentar, como os demais deputados, mas o Chico ainda está aqui representando os demais deputados, e nisso que o Marcelo colocou aqui, eu acho que é algo muito importante, né, a gente, nessa mobilização, ter esse entendimento desse pacto, né, dos servidores públicos, né, do resgate do serviço público de qualidade no Brasil, né, e o Ceará tem que ser protagonista nesse pacto. Então, fica aqui, deputado Chico Lopes, mais uma missão para Vossa Excelência aí nos ajudar nessa mobilização. E nós temos ainda o Luiz Carlos Paes, né, que está aqui como presidente do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco do Central, e, por fim, a gente termina com a Central dos Trabalhadores, né, o Luciano Simplício. Boa tarde a todos. Gostaria inicialmente de saudar todos os deputados estaduais e agradecer a iniciativa, né, pela oportunidade de hoje estarmos aqui discutindo esse tema, né, e agradeço particularmente a deputada Eliane Novaes, que está conduzindo muito bem os trabalhos. Agradecer a bancada federal, na pessoa do nosso deputado Chico Lopes, já estiveram aqui vários deputados federais, das entidades que estão aqui na mesa, para não citar todos aqui, a nossa Margarida, presidente da Anfip, seja muito bem-vinda ao nosso estado. E gostaria de saudar aqui a todos que estão presentes, e como não vou poder falar o nome de todos, vou citar aqui pelo menos o nome de dois companheiros, a minha grande amiga Liduína Ribeiro, auditora fiscal aposentada da Receita Federal, e o Verlan Rodrigues Primo, que é o presidente regional do Sinal, aqui em Fortaleza. Quero dizer que eu sou diretor de Relações Externas do Sinal e estou representando aqui o Dário Piffer, que é o presidente, um colega de São Paulo, que infelizmente não pôde estar aqui conosco. Gostaria de dizer a todos que isso que está acontecendo, né, na realidade, se insere numa discussão mais profunda e mais ampla sobre o tipo de desenvolvimento que nós pretendemos para o nosso país e o papel que o Estado e os servidores públicos, que afinal de contas são aqueles que executam, não é, as políticas públicas, as políticas do Estado Nacional. Então é disso que se trata. O ex-senador, aliás, senador, porque nunca deixa de ser, não é? Mauro Benevides, atual deputado federal, se referiu aqui aos 25 anos da Constituição Cidadã. A gente pode dizer que encerrou um ciclo, não é? O fim da ditadura e a promulgação da nossa Carta, em 5 de outubro de 88, um ciclo de lutas que significou um avanço muito importante para o nosso país. Nessa Carta foram inseridas várias conquistas democráticas e de direitos sociais do nosso povo. Foi um grande marco quando o legislador colocou na nossa Carta, no artigo 195, o capítulo da Seguridade Social, onde estabelecia uma série de direitos relativamente à saúde, à previdência e à assistência social. E dizia como seria financiada essa Seguridade Social, não apenas pelas contribuições dos trabalhadores e empregadores na folha de pagamento, mas através da COFINS, né, da contribuição sobre o lucro, entre outras fontes.
entre outras fontes. Normalmente, quando se discute a questão da Previdência, busca-se falar de um déficit, como se apenas os recursos da folha de pagamento fossem aqueles responsáveis para garantir o pagamento de todas essas políticas sociais, o que não é verdade. E o que aconteceu nesse período, particularmente a partir do início dos anos 90, foi uma regressão influenciada por um pensamento que passou a predominar no planeta de que o Estado era ruim, que o Estado era pernicioso para a sociedade, que precisava-se de um Estado mínimo, que o mercado por si só se autorregularia e promoveria o bem-estar social. E isso foi muito propalado no mundo inteiro e no Brasil também, particularmente na década de 90. E foi nesse período que nós perdemos muitos direitos. O colega Letieri falou aqui da emenda 20, mas antes da emenda 20 teve a emenda 19, que já dizia que os servidores poderiam ser demitidos por insuficiência de receitas, porque logo depois viria uma lei para regulamentar esse dispositivo, chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, que dizia determinados níveis, né, para os municípios, o Estado e a União, e que, caso a folha superasse isso de pagamento, os servidores, inclusive os servidores que tinham estabilidade, poderiam ser demitidos. Ou seja, nós vivemos nesse período de lá para cá, então, uma tentativa de demonização do Estado e dos servidores públicos, que passaram a ser os responsáveis pelos males da nação. Vivemos isso durante anos e anos. E, infelizmente, né, mesmo nos governos eleitos a partir de 2002, nós não ainda conseguimos superar o governo Lula em 2 mandatos e o governo Dilma, apesar dos avanços que aconteceram no país, não conseguiram romper em profundidade com essa visão, né, que é uma visão perniciosa para o povo brasileiro, para um novo projeto de desenvolvimento que valorize o trabalho, que reduza as desigualdades regionais e sociais e que precisa, sim, de um Estado forte, de um Estado que contribua para uma nova política de desenvolvimento em nosso país, que contribua através das políticas públicas para que o nosso povo possa ter educação, possa ter saúde de qualidade, possa ter segurança e assim por diante, que foi o clamor das ruas de junho passado. Então é disso que nós estamos tratando ao discutir essa questão da PEC 555. É a luta entre os que querem tornar o nosso Estado um Estado forte que tem um papel no desenvolvimento do país e na solução dos problemas sociais que são muito graves ainda do nosso povo, e aqueles que acreditam que o mercado sozinho possa resolver esses problemas. Daí que eu acho que nós, servidores públicos aqui reunidos, os parlamentares que estão solidários conosco, devemos continuar e poderemos sim aprovar essa PEC e restabelecer uma situação. Aliás, não chega a restabelecer, porque a PEC, ela extingue essa contribuição em 5 anos. Quer dizer, é uma espécie de um acordo que já foi pactuado lá atrás, mas que não foi cumprido pelo governo. Não é? A partir dessa visão fiscalista e por essa influência que ainda hoje existe no governo brasileiro, uma influência muito grande do mercado, que faz com que o Banco Central comece novamente a subir juros, onde o governo federal faz cortes profundos no orçamento. A Dilma, quando assumiu em 2011, capitulou em relação à pressão da mídia e à pressão do mercado. Começou o governo fazendo um contingenciamento de 50 bilhões de reais, todos nós aqui nos lembramos muito bem disso,
E o Banco Central começou a subir os juros. Até que chegou em agosto, viram a bobagem que estavam fazendo, não é? O PIB foi lá para baixo e tentaram dar uma volta. Não é? Começaram a baixar juros, etc. Tomaram algumas medidas tentando recuperar o ritmo. Mas agora caíram novamente na pressão. Caíram novamente na pressão do mercado. Não é que foi para cima. Está aí as televisões, Rede Globo, e o Banco Central está lá de novo com a sua política de aumento de juros. E a Dilma agora também entra com um novo contingenciamento, agora no final de agosto, né? Começo de agosto e tal, cortando na carne. Né? Temos que cortar energia, temos que cortar telefone, temos que cortar tudo. Né? Aqui no Banco Central, por exemplo, a gente não consegue fazer um interurbano, não consegue entrar na internet, né, por conta desses cortes, o que prejudica a atividade do servidor público. Tá? Então, meus amigos, eu acho que é isso. A gente precisa participar dessa luta, porque somente através da mobilização popular, da mobilização do nosso povo, da mobilização dos servidores, é que nós vamos conseguir fazer pressão no sentido de garantir com que a PEC 55 seja aprovada e que, para além disso, a gente possa garantir um serviço público de qualidade, mais respeito ao servidor público, não é? A contratação pela via do concurso, que está sendo desmoralizada pela terceirização, não é? Nós não podemos admitir isso, entre outras questões. Então, era essa um pouco a mensagem que eu gostaria de deixar e fazer um apelo para que, para além dessa batalha da PEC 555, continuemos juntos na luta por um Brasil soberano, por um Brasil mais justo e onde o Estado Nacional, o nosso Estado, tem um papel fundamental nesse projeto de desenvolvimento. Um grande abraço, muito obrigado. Obrigada, Luiz Carlos Paes. E temos a última fala do Luciano Simplício, presidente da CTB, aqui também para suas reflexões. Primeiramente, uma boa tarde a todas e a todos. Em nome da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, saudar a mesa na pessoa da deputada Eliane Novaes, do deputado federal Chico Lopes. Permita-me, em nome do Simpress e do Sintcef aqui, saudar todas as entidades sindicais. E não é à toa que eu invoco esses dois sindicatos. É porque eu sou servidor público também há 30 anos e sou filiado a esses dois sindicatos. E aprendi desde cedo que não é só estar na Constituição. Nós temos que estar nas ruas também para lutar pelos nossos direitos. Foi assim, principalmente quando um presidente da República, usando o discurso que o servidor público era Marajá, se elegeu presidente da República. E de lá para cá, isso tem perpassado todo esse tempo. Um outro presidente chegou a taxar os aposentados do serviço público de vagabundos. É assim que se trata o serviço público. Foram lutas e mais lutas, principalmente porque o servidor público ele não tem uma data base. Para tentar algum reajuste de salários, ele tem que fazer greve todos os anos, inclusive correndo o risco de compensar os dias parados, como foi na última greve, e de ter o salário retido. Pasmem, senhoras e senhores, né? Fazer uma greve porque não tem uma data base. Foi uma luta constante contra o PDV, que vitimou muitos servidores, muitos companheiros e companheiras que hoje estão na marginalidade. E o que é pior, chega o momento, mesmo ajudando a construir esta nação, que o servidor público aposentado tem que financiar o superávit primário, a DRU, os juros da dívida pública, o que é pior. Então, de uma coisa é certa, servidor público não se aposenta nunca, tem que estar nas ruas. E aí, para finalizar, o deputado Raimundo Gomes de Mato falou sobre a questão da estratégia usada. Na última quarta-feira, dia 18, na penúltima, nós fizemos uma ação ordenada na Câmara dos Deputados. E podemos repetir para a questão da PEC 555, que foi uma luta
os gabinetes dos deputados convidaram lideranças para discutir o PL 4330, que vem também precarizar também o pessoal da iniciativa privada, estende essa precarização para as atividades fins, e os sindicatos, além de colocar lideranças dentro do plenário, que tem esses limites, obstáculos, também mandaram muitas pessoas para, do lado de fora, fazer a pressão. Deu certo, pelo menos o PL 4330 perde uma certa força, mesmo que a gente tenha que estar vigilante, porque esses ataques ao trabalhador são constantes. E somente a nossa união das centrais sindicais, dos sindicatos, da classe trabalhadora, é que poderá reverter essa situação. Meu muito obrigado, em nome da CTB. Obrigada, Luciano Simplício. E eu queria agora, nesse momento, fazer alguns registros e já abrir as inscrições. Mas, antes disso, eu estava querendo, doutora Margarida, a Anfip está aqui com vários cartazes, né? E a gente está com essa pastinha. E eu queria só, para quem está nos assistindo hoje, para dizer o que é que nós estamos querendo mesmo. Todo mundo levantar essa pastinha amarela aqui. Abrindo a pastinha. E aqui diz exatamente o que essa audiência pública está desejando. Aprovação já da PEC 55/2006, justiça para os servidores públicos, aposentados e pensionistas. Portanto, estamos aqui nessa luta, nessa audiência, mobilizando, né, o Congresso Nacional para que coloque na pauta do dia essa matéria que aí vai trazer justiça social para os servidores públicos, aposentados e pensionistas. Portanto, fica aqui o nosso registro e a colaboração aqui da Anfip, Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. E demais entidades. Obrigada, deputada. Nada. E agora vamos registrar aqui a presença da doutora Marilene Torres, que é diretora do Simpresse, a Francisca Helenildo dos Santos, diretora da AFEC, o Zé Francisco Rodrigues, assessor sindical da ACEMESC, Associação de Servidores da Saúde do Nível Médio, e membro efetivo do FOASPEC, presença aqui nesse evento. Hernani Gomes de Andrade, do Sindicato da Polícia Rodoviária Federal. O Verlão Rodrigues Primo, sinal do Sindicato de Servidores do Banco Central, presidente, né, do sinal. Floriano Martins de Sá Neto, da Anfip, é vice da Assessoria Parlamentar de Brasília. José Castelo Branco Bessa, filho, Sindifisco Nacional. Ronaldo dos Santos Alves, da ANASP, Ceará, da vice-diretoria. Maria de Fátima Cruz, a Cefaz, auditora fiscal aposentada. Ariovaldo Cirello, presidente da Associação Paulista dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. A gente agradece a presença. Joaquim Juscelino de Cunha, né? Eu acho que é Sindifisco e APEOC. Maria Osaneide de Paulo, Fentame, CUT. Lorismar da Silva Duarte, Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais do Ceará. Ogibe Teixeira de Carvalho Filho, Associação dos Aposentados e Pensionistas da Câmara dos Deputados. E mais um registro, Instituto Mozap, José Avelino Silva Neto. Portanto, a gente agradece a presença de todas essas pessoas e entidades que estão aqui presentes e vamos dar início às inscrições. Nós temos aqui o primeiro inscrito, deputado Gomes de Matos. Pois não. Uma questão de ordem. Em virtude de agenda, eu preciso me ausentar, mas só... Pode deixar os encaminhamentos. Pronto, a estratégia, isso. Até que o Luciano falou, de estratégia. Isso. Eu estava fazendo as continhas aqui, certo? Nós temos PMDB, PSD, PP, PRB, PSB, PDT, PTB, PSC, PCdoB, PV, PRB. Todos esses partidos são da base do governo, certo? Tudo bem. Só tem um partido que o líder não está, né, sinalizando o apoio, né, que é o do PT do Guimarães. Todos os demais são da base do governo. O coordenador da base do governo se chama deputado Arlindo. O deputado Chico Lopes sabe também muito bem disso. Em determinados momentos,
o que é que ocorre? O líder do governo autoriza a votação e aquele partido, no caso atual do PT, ele ficaria liberado para votar. Quem quiser votar, vota. Quem não quiser, não vota, se está ausente ou se está presente. Certo? Já que o deputado Arlindo coordena os 12 partidos, certo? Ele é voto vencido na base, que toda a base, com exceção de um, está dando apoio. E com isso, nós teríamos 456 votos. Então, eu acho que o nosso doutor Edson, a doutora Margarida e os demais, fazer agora uma mobilização no deputado Arlindo. Por quê? Porque todos os demais partidos chegar no Arlindo, né, deputado Arlindo, nós precisamos votar isso aí. Ele vai colocar que o PT tem uma dificuldade. Porão. Essa linha de raciocínio tem razão de ser. Mas a nossa preocupação maior é convencer o presidente que bota para votar. Sim. Porque na hora que ele diz que vai liberar, tudo bem, é um avanço. Mas se o presidente disser, eu vou botar para votar, aí é que nós vamos para a disputa. Mas há o precedente que o líder do governo é maior do que o líder do partido. O problema é esse. Na hora que... na hora lá aparece no painelzinho. Na hora que o presidente Arlindo, o ex-presidente Arlindo, que é o líder do governo, diz, pode botar em votação, ele está falando em nome de todos, não é de um partido só. Certo? Então há essa diferençazinha. Certo? Se a gente conquistar o Arlindo, né, todos os demais têm que tomar uma posição. Eu queria novamente uma parte, não quero ser chato não, mas eu quero raciocinar contigo. Os precedentes anteriores já aconteceram de, na hora lá, o PT liberar a bancada. Por quê? Porque o líder do governo, que coordena todos esses partidos aqui, né, orientou para ser votada a matéria. E automaticamente o presidente da casa, né, na hora que o Arlindo der o parecer favorável, né, mesmo o PT se for colocando contra, o presidente da casa não tem, né, a autonomia de dizer não vou botar para votar. Raimundo, dialeticamente uma coisa não exclui a outra. São maneiras de trabalhar dialeticamente. Por exemplo, se nós convencermos o presidente que tem autoridade de botar ou não botar, independente de governo, a autonomia dele, ele pode até não cumprir a autonomia dele, mas a autonomia da Câmara, ela pode botar a matéria. Só quem tem autoridade de botar a matéria é o presidente, você sabe disso. Se ele disser que bota, porque depois a gente não vamos conversar com o Arlindo diz, não, e a gente fica com cara de égua para ir conversar com o presidente. Vocês levaram o não e agora querem botar na fogueira. Ou não? Vocês, o líder do governo diz não, e agora você quer me jogar contra o governo. Uma estratégia. Vamos começar por lá e por cá. Pronto. Uma estratégia não invalida a outra. Pois é, dialeticamente. Então, estamos lá. Parabéns. Um abraço. Obrigada, deputado. E vamos partir para as inscrições. Nós temos nosso primeiro inscrito, o doutor José Castelo Branco Bessa. Está inscrito e é o nosso primeiro auditor da Receita Federal. E, portanto, é a nossa primeira inscrição. O microfone sem fio para o doutor Bessa. Boa tarde a todos. Saúdo a presidente Eliane Novaes. E, em nome dela, eu saúdo a todos que compõem a mesa. Quero prestar a minha saudação aos colegas que compõem este plenário, em nome dos quais digo-lhes que é muito importante a presença deles, a participação deles em todos esses eventos em favor da PEC 555 de 2006. E, finalmente, saudar a todos que estão em casa acompanhando essa audiência pública. Como o meu tempo aqui é limitado, esse assunto precisa ficar, embora em alguns momentos repetido, mas necessariamente repetido para fincar bem essa mensagem, dizer que a emenda constitucional 41 de 2003 impôs aos servidores públicos aposentados e pensionistas uma grave e injusta obrigação de voltar a pagar a contribuição previdenciária sem nenhuma contrapartida. Isso
é outra grande gravidade desta contribuição. Do início de sua contribuição, de sua arrecadação, até os dias de hoje, essa receita tem se mostrado insignificante. E aqui eu me baseio no estudo realizado pelo Sindifisco Nacional, que nos diz que esta receita advinda da contribuição dos aposentados e pensionistas, em comparação à receita previdenciária, representa apenas 0,68%. Em comparação à receita total da Receita Federal, corresponde aos minguados 0,19%. E em comparação ao PIB, quase inexistente, 0,05%. E aí, eu aproveito para fazer um contraponto. E aqui eu já pego um estudo feito pela ANFIP e distribuído nacionalmente, em que eu digo, ressalte-se que mesmo pequena, o governo poderia alegar que precisa dessa contribuição, o que não corresponde à realidade dos fatos. Porque enquanto arrecadou, no período de 2005 a 2012, 13 bilhões de reais em contribuições de aposentados e pensionistas, em igual período, 2005 a 2012, o governo desonerou 138,7 bilhões de reais em renúncias fiscais e contribuições previdenciárias. Ele não poderá nunca afirmar que precisa dessa contribuição dos aposentados, porque ele já desonerou mais de 10 vezes. Então, o que nós queremos dizer, que além disso, ainda temos como agravante a DRU, que tira 20% do orçamento da Seguridade. E mesmo assim, de acordo com o estudo também da ANFIP, essa Seguridade Social é superavitária. Ela acusou o superávit em igual período, 2005-2012, de 519 bilhões de reais, com média anual de 65 bilhões de superávit. Isso tudo, senhores, eu gostaria de neste momento, saudar o nosso deputado federal, Chico Lopes. Em nome dele, eu saúdo todos os deputados federais com os quais o Sindifisco, a ANFIP, o SINAIT e as demais entidades travam um trabalho permanente no Parlamento, quer na Câmara, quer no Senado, para mostrar o seguinte: isso tudo, senhores deputados, em nome do Chico Lopes, e esperava também o senador Paulo Paim, aqui presente, serve para mostrar a oportunidade e necessidade da aprovação da PEC 555, vou falar assim, é mais fácil, 555, 2006, que virá corrigir essa grande injustiça, com a comprovação de que não haverá prejuízo ou impossibilidade orçamentária. Ou seja, aprovar a PEC com a comprovação, como demonstrado aqui, de que não haverá prejuízo ou impossibilidade orçamentária. E quem disse aqui que precisa só de vontade política, acertou. Nós sabemos que é preciso continuarmos a pressão popular pela aprovação da PEC 55. Mas, neste momento, eu acrescento, por um dever de justiça, mais uma pressão. A pressão é do próprio Parlamento, da própria Câmara Federal, que já chegou a 460 requerimentos pedindo a inclusão dessa PEC na pauta de votação. Eu quero dizer que essa pressão dos próprios parlamentares, porque eles já deram uma demonstração, enquanto assinantes individuais de requerimento, que estão dispostos e reconhecem a justeza dessa aprovação. A gente pede, na pessoa do nosso deputado Chico Lopes, que
o próprio parlamento faça também essa pressão paralela à popular. Faça pressão sobre o líder do governo, Arlindo Chinaglia, faça essa pressão ao líder do PT, José Guimarães. Nós somos dos muitos servidores públicos que ainda acreditam que este líder, o deputado José Guimarães, possa finalmente assinar esse requerimento para, juntamente com os demais líderes que representam quase a totalidade, nós incluirmos brevemente na pauta da votação da Câmara e rapidamente aprovada essa PEC 55, tanto na Câmara quanto no Senado. Eu queria... Obrigado. Eu queria, então, pedir a que os líderes dos partidos, os deputados federais, toda a sociedade envolvida, todos os servidores aposentados, que essa luta é uma luta de todos nós. Ninguém deve cruzar os braços. Vamos continuar e, finalmente, saudar a deputada Eliane Novaes, ao deputado Dedé Teixeira, pela iniciativa de trazer aqui à Assembleia Legislativa do Estado do Ceará a oportunidade de nós, servidores públicos, discutir com a sociedade essa PEC da maior importância para todos nós. Muito obrigado. Eu agradeço, doutor Zé Castelo Branco Bessa, e dizer que a gente vai incorporar aqui nos encaminhamentos finais, né, essa mobilização dos parlamentares, né, para fortalecer a pressão popular e, portanto, a gente, no final, que vai fazer a lista dos encaminhamentos, já inclui essa demanda proposta aqui. Então, nós temos a segunda inscrição, a doutora Marilene Torres, do Simpressos. Bem, boa tarde a todos. Tem problema, eu não vou mais discutir isso. Desculpa, não. Foi automático. Que é isso, Adriana, tá? Boa tarde a todos, eu quero cumprimentar a mesa na pessoa da deputada Eliane e, mais uma vez, agradecê-la, porque não é a primeira vez que ela tem aprovado os nossos pedidos de audiência pública em nome do Fórum Permanente em Defesa do Serviço Público. Então, muito obrigada. Eu vou iniciar exatamente dizendo que eu, como cidadã e como eleitora, eu me sinto envergonhada, e como aposentada, de ter que pressionar deputados para votar a um projeto de lei que beneficia aos aposentados e pensionistas, e, por que não dizer, a população brasileira. Por que eu digo que me sinto envergonhada? Porque quando os deputados, sejam estadual, federal, vereadores, são eleitos, eles são eleitos para trabalhar para o povo e não para governo. Então, por isso que eu tenho vergonha de chegar aqui e dizer que nós temos que pressionar, porque eles estão servidores e pagos também como nós, servidores públicos, pelo dinheiro do povo. E têm a obrigação de trabalhar para a população brasileira e não para uma única pessoa, que é o governo, ou, vamos dizer, o presidente, o governo estadual ou o governo municipal. Mas o Chico Lopes também falou numa questão, que nós tivemos que viver no regime militar. Só que o regime militar acabou, graças a Deus. Veio o regime civil, vamos dizer assim. Passamos por vários governos, dentre eles o FHC, que mandou a primeira reforma da Previdência, a PEC 20. Se nós formos fazer uma análise do que foi a PEC 20 e a PEC 41, a PEC 41 acabou de matar
com aqueles que pensavam em se aposentar e com aqueles que já estavam aposentados. Inclusive, porque o próprio PT, na época, nos orientava que nós deveríamos nos aposentar. Eu fui uma. Me aposentei em 98, eu vou fazer exatamente em novembro, 15 anos de aposentada. Aposentada. Não inativo, que eu vou pedir aos senhores que não usem jamais essa palavra inativo. Porque nós não somos inativos. Nós somos aposentados que permanecemos na luta. E a prova disso sou eu, como muitos, como colegas e outros, que eu já estou há 15 anos e não estou me sentindo inativa. Eu sou aposentada e tem sempre isso, nós costumamos dizer, aposentado sim, inativo nunca. Tá? Então, vou pedir isso aqui publicamente para que não utilizem mais essa palavra. Muito bem. O que é que trouxe a PEC 41? Nós estamos falando da PEC 555, do qual eu, particularmente, não concordo, porque ainda tem que ser aquela coisa de 5 anos, 60 anos, mas tudo bem, é o que está oferecido para a gente, vamos lá trabalhar, porque é gradativamente, quando, na verdade, deveria ser o seguinte: retira a contribuição, retira total. Era isso que tinha que acontecer. Mas a emenda 41, e aí é bom lembrar que o relator, não podemos deixar e nem perder a oportunidade de dizer para a população cearense que foi o Pimentel, e que na época dizia que o Fernando Henrique queria acabar com todos os trabalhadores, ele foi muito pior. É bom deixar muito claro isso. Outra questão que trouxe um baita prejuízo, a emenda 41. Para quem se aposentou por invalidez, que o seu pagamento passou a ser feito pelo governo, mas os aumentos baseados no regime geral de previdência. E aí surgiu o PSDB, que era o inimigo do trabalhador. Andréa Zito apresentou uma emenda e que ainda bem foi aprovado, trazendo aqueles que se aposentaram por invalidez para a sua, voltou à sua aposentadoria integral, tendo seus